estudo, um trabalho que ele fez, falando sobre várias decisões aí da OEA, da galera que ia vir aqui, que já era amiga do Barroso e tudo mais. Ele já tinha... Ele entregou um dossiê pronto, né? Ele montou um dossiê e falou, olha os problemas que aconteceu aqui no Brasil, aqui, ó, tá o dossiê aqui. Mas... Eu já tinha cantado a pedra... Cara, o Deltan é o seguinte, ele não me engana, nem ele, nem o Moro. O Moro eu já contei aqui pra vocês o que ele fez, assim que ele chegou em Brasília. Moro, sim, pô, isso. Quem paga meu avião... eu falei, quem paga o seu avião é você que paga o seu avião, do seu salário. Pô, decepcionante. Decepcionante. E o Deltan, ele tá, assim, acho que ele tá junto com o PSD do Kassab, lá de Curitiba. Meu Deus do céu. Então ele tá bem, hein? Então, e aí o Deltan é o seguinte, eles viram, ele tava no gargarejo, na Paulista, aplaudindo o Valdemar da Costa Neto, cara. Ele nem subiu no trio elétrico, não deixaram, ele tava lá junto com a Marina Helena, com o Van Hatten, o pessoal do Novo, né? Novo é meu ovo, e aplaudindo o Valdemar da Costa Neto, cara, o cara que foi preso durante o mensalão junto com o Zé Dirceu. É isso, cara, então eles estavam numa onda, o Deltan e o Moro estavam numa onda com apoio popular gigantesco para Lava Jato, um monte de procurador trabalhando, entregando tudo mastigado para eles, eles assinavam e ficaram bonitões. Aí quando você vê quem são eles mesmo, o Moro estava beijando a mão do Flávio Dino, manteve o cargo dele, tá lá de senador, beleza, beijou o Flávio Dino, tá de boa. E o Deltan, ele faz as postagens dele normalmente danada, e quando ele entra no engajamento bolsonarista, aí ele sobe. Então ele notou que se ele for bolsonarista, ele tem engajamento. Aí o que ele faz? Ele faz uma postagem. Pode olhar o que ele fez. Não, a OEA tem que ouvir o Felipe GG Martins. E aí eles vão ver o que vai acontecer. E bota o Alexandre de Moraes com medo. Cara, não tem medo nenhum. Qual é que é? Porque aí ele teve 700 mil visualizações. É isso, cara. Por que ele não põe os outros caras que estão presos, que pegaram 17 anos defendendo lá as coisas que o bolsonarismo falou para fazer? Sim. Vai lá. E por que ele não bota esses caras? Porque não vai dar view. Não vai dar o mesmo view. Ô Arthur, mas assim, eu quero entender. Por que a OEA veio pra cá essa semana? Você falou que quando você tava lá, eles tinham vários estudos, você podia sugestionar qualquer país, aceite isso aqui para combater a corrupção, isso é eficiente, tem o estudo aqui. Era uma opção ou não do país aceitar, mas vocês faziam essa sugestão. E parece que esses deputados bolsonaristas, durante meses, eles estavam indo nos Estados Unidos pedindo ajuda. Olha o que está acontecendo. Liberdade de denunciando. expressão. Olha aqui, olha a ditadura aqui no Brasil, olha o que está acontecendo. Agora eles vieram. Então, assim, houve uma solicitação e está tendo um atendimento. Isso a gente não pode negar. Você concorda até então? Concordo. E nada vai acontecer mesmo. Nada vai acontecer. E a gente tem que lembrar que tem vários estados... Eles vieram na época da eleição, eles vieram aqui nas épocas das eleições, quando começou a falar, tá tendo problema nas eleições. Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu nada. Fala, não, eles tá já tudo tinham bem. vindo aqui antes. Vir ao país, veja só, é um grupo de países. É um grupo de países, organização. Então você precisa ter algum país puxando. E não é um país sozinho, você não faz verão. Mandurinha sozinha não faz verão. Então precisa trazer Estados Unidos, junta com o Brasil. O Brasil não vai. O Brasil do Lula não vai junto com o Trump. Então já não tem o maior país da região, já não vai. O México também não vai. O México também de esquerda. Você me diz aí, vai falando os nomes. Eles precisam... O Chile não vai. O Chile também é de esquerda. Uhum. Então é difícil você mobilizar. Como eu falei para ele, não perca o país, o Brasil, porque o Brasil ele vai mudando os países ali embaixo. E aí eles deixa para lá. Agora paga o preço. Porque ele não vai conseguir mobilizar, ele pode sair da OEA. O Trump pode virar e falar, tô fora, agora vocês se viram. Pode fazer. Ele pode fazer. Acho que não vai fazer. Enquanto a visita, você pode solicitar a vinda. Eu tive reuniões lá da parte de segurança, porque eles estavam matando gente demais no México nas eleições. O Brasil chega lá ainda, nesse tipo de loucura. Mas o México, os candidatos, eles são decapitados e pendurados nos postes, os corpos sem cabeça. Caramba, mano. Então, matam... Acabou. A OEA acabou de fazer aí um documento criticando morte de jornalista. Mata muito jornalista no México.
Aqui no Brasil mata também, mas é menos. O Brasil ainda não está tão violento quanto esses países de cartel pesado, como o México. Então, mas... o fato por exemplo, eu vi o Magno Malta lá defendendo, acho que cada um que passou lá tinha 5 minutos para falar com eles, não era uma coisa assim? Vi o Magno Malta lá, vi o advogado do Daniel, enfim, cada um justificando a liberdade, porque o tema específico deles aqui é a liberdade de expressão, é isso, né? Eles vieram para ver se existe liberdade de expressão aqui. Esse é o foco principal. De uma ditadura velada que tem aqui, sabe? De um judiciário tendencioso e tudo. E eles mostraram isso. Não é difícil mostrar isso lá. Não é difícil mostrar isso pra ninguém. Esses caras que foram lá, então, eles foram fazer o quê? Eles fazem parte do Teatro das Tesouras também, e eles vão lá fingindo que estão reivindicando alguma coisa ou não? Realmente existe, sei lá, por exemplo, algumas pessoas que estão indignadas, falo políticos, porque a população sim está muito indignada. Mas políticos que realmente estão indignados ou só for lá porque estão sendo perseguidos e não é a ocasião, é os que são contra que vai lá fazer teatro. Irmão, a luz veio ao mundo, mas os homens preferem viver nas trevas. O que eles falaram lá, você pode falar, eu vi o Magno Malta falando. Magno Malta nunca me atacou, mas o que ele falou ali, ele virou e falou, olha, liberdade de expressão, os ministros do Supremo, aí ele virou e falou assim, não, o André Mendonça e o Nunes, eu gosto muito, fiz campanha por eles, então ele já faz questão de abrir e falar, não, esses dois aqui não tem problema. Esses dois, assim, não é de... É o seguinte, cara, o que tá pegando aí no país de vocês? Não, veja só que aqui o Toffoli, eles não mostram que o Toffoli estava abraçado com o Bolsonaro. Tem foto do Bolsonaro e comer pizza com o Toffoli. Eles não vão mostrar... Junto com a OEA, você tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês devem ter visto isso aí. Porque a CIDH é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você tem a comissão da OEA, mas essa corte, ela fica, não fica em Washington. Essa corte fica, acho que no Panamá. O Bolsonaro, em 2021, ele pôde escolher um juiz dessa corte. Irmãos, vocês acham que seria importante ter um juiz bom na Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse momento para o Brasil? Caramba, mano, é qualquer momento, né? Mas quem o Bolsonaro escolheu, ele, com a assinatura dele, quem ele escolheu para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Deixa eu pensar aqui. O advogado do Gilmar Mendes. Sim. Tá? Aliás, ele foi advogado da Gleisi Hoffmann também, mas enfim, o Gilmar Mendes aplaudiu. Que escolha maravilhosa. Que maravilha de escolha. Vocês acham que esse cara vai ser uma boa pro Brasil? Mudou muito pra gente. Tinha um cara bom da Colômbia. Da Colômbia, escolheram bem. Tinha um cara bom. Mas é um cara. Poderia ter dois agora. É assim, Bolsonaro poderia ter... Eu vou falar uma coisa que os bolsonaristas... Deve estar até bando de animal, filho do diabo, escrevendo aí. Inveja, dor de cotovelo, irmãos traíra. Deve ter. Mas eu falo para os bípedes, eu falo para filhos de Deus. Os bípedes, eu vou falar e esse pessoal aí, quadrúpede, vai escrever. Se ele tivesse me indicado, se você perguntar para um bolsonarista, vocês acham que deveria indicar o advogado do Gilmar Mendes ou o Arthur Weintraub? Eles vão falar, o advogado do Gilmar Mendes. Então eu vou falar assim para eles, sim, recebam. Porque eles preferem a decisão do Bolsonaro, indicou, assim como o CAD. O CAD é o conselho que poderia acabar com os monopólios no Brasil. Você que está assistindo, você que toma sua cervejinha aí, você paga mais caro porque não tem outras empresas. Você tem a Ambev com 85% e a comida que você compra é uma ou duas empresas. Tudo, cara, chocolate, lasanha, agora vai ovo, carne, é tudo uma empresa ou duas, banco. Tudo esses monopólios e oligopólios ou duopólio poderia acabar no Brasil. O preço da comida é lá para baixo, o preço das coisas é lá para baixo. Mas, eu e meu irmão levamos o CAD, reunião formal, oficial, lá no Palácio da Alvorada. Bolsonaro, levamos nada para acabar com esse problema da cerveja, para começar, né? A gente tentou, cara. Eu e meu irmão, a gente não tinha... É igual no filme lá do Mel Gibson, que ele vai para cima, quando ele levanta a bandeira para os caras virem ajudar ele, a cavalaria vai embora aí, otário.
Era isso, a gente achou que ia chegar no governo e resolver. E não resolveu. E aí pro Bolsonaro indicar pro CAD, ele indicou, acho que o chefe de gabinete do Gilmar Mendes, e para a Comissão Corte Interamericana de Direitos Humanos, o advogado do Gilmar Mendes apoiou a eleição do irmão do Gilmar Mendes. Que mais, cara, que vocês precisam? Assim, para esses nematóides que ficam aí, traidor, inveja, dor de cotovelo, eu não tenho o que falar para essa pessoa. Por que você acha que ele indicou essas pessoas do Gilmar Mendes? Será que a gente está falando de quem realmente manda no Brasil? O Brasil, ele tem um modelo errado desde o golpe de 1889. Foi um golpe. E desde lá o Brasil não se recuperou. Sim. E pela primeira vez a gente está conseguindo ter voz por causa da internet, é esse instrumento divino, porque algumas pessoas viram, né, o que aconteceu, e principalmente o exército de Deodoro da Fonseca foi desmascarado. Hoje as pessoas não idolatram mais o exército, porque viram do que se trata. E o Bolsonaro é parte desse exército. Se você tirar um desses elementos que a gente falou, outro vai substituir. Então é um sistema errado. As pessoas são erradas, têm que ser punidas pelo que fazem de errado. A estrutura como um todo está errada, eu concordo com você. Mas mesmo assim, hoje o exército ele é refém de uma pessoa que manda nele. Não, ele não é refém, ele é parte do problema. O exército, você tem alguns generais bons, mas você tem o contexto do exército positivista, que é muito difícil das pessoas que estão assistindo entender. Eu achava que era mentira, que era lenda. Não, não é. Cara, eles são positivistas. O positivismo de Augusto Comte, do século XIX, Emile Durkheim, que é o seguinte, o positivismo é o primo mais velho do comunismo. Então ele é centralização. O que os militares brasileiros acreditam no grosso? É centralização de poder, inexistência de religião, transcendência, não pode, porque eles são sábios, a ciência, são eles. A ciência, acima de tudo. Só que eles são cientistas, então eles comandam a população. Então o que você gosta, eles que falam. Eu até comentar com o Eric, eu estava assistindo no YouTube programas da Globo de 1979, 83, quando era moleque. Não era o programa, mas só a abertura. Aí eu botei para assistir, aparece assim... mesmo, né? Aparece assim, esse programa foi autorizado pelo Departamento de Censura Federal. Era isso, cara. Quando eu era moleque, em 1984, tinha o Departamento de Censura Federal. De quem era a censura? Dos militares, cara. Então, assim, da onde que vem essa maldição que a gente tem desde o Deodoro da Fonseca, depois vem o filho dele, Hermes da Fonseca, o sobrinho dele. Cara, é uma maldição atrás de maldição. Quando a gente chega em Brasília, as pessoas, não, os militares vão nos salvar. O Bolsonaro é militar. Ele e os militares. Na verdade, as pessoas, às vezes Deus fez isso para as pessoas verem quem são realmente os militares brasileiros. Tem militar bom? Tem. Mas esse lance positivista de estatização, eles são a favor de estatização. Pode ver, Bolsonaro chegou lá, estava no programa de governo, que eu e meu irmão escrevemos do Bolsonaro. Ele não cumpriu absolutamente nada ali. Transferência da embaixada para Jerusalém. Uma das promessas era acabar com a EBC. Irmão, sabe o que precisava para acabar com a EBC? Uma canetada do Bolsonaro, aquela caneta BIC, que na verdade acho que é um supositório, era ele dar uma canetada e acabava com a EBC, a Rede Lula. Pergunta se ele acabou. Eles criaram uma estatal. Inclusive era promessa de campanha, né? Tava no promessa. Era promessa de campanha. Acabar com a TV, né? Então, assim, se você me perguntar, os militares, eles não são reféns. O Bolsonaro não é refém. Eles são o sistema. Esse sistema brasileiro, não tem jeito, não dá para fazer. Já tá aí há tanto tempo. O El Salvador estava horrível. Era o país mais violento do planeta. Eram 134 assassinatos por 100 mil habitantes. Isso já estava lá há 100 anos, cara. Há 50 anos ele tinha índice de assassinato maior que qualquer lugar do planeta. Chegou o Bukele ali, meu irmão, 6 meses. 6 meses para resolver. Isso que ele não fez confisco alargado, recompensa, né? Ele fez encarceramento em massa, que a gente também quer fazer. Mas você tem que começar por um ponto, sabe? Tipo, se hoje você e seu irmão, vocês vão ser o representante do nosso país, da nossa população, vai ter um lugar que vocês vão falar assim,
temos que começar por aqui. E eu acredito que tem uma pessoa